Olá, boa noite. A gente está começando essa live especial, né? Essa Hora de Engravidar, que é essa série de lives que visam te dar clareza, te dar acolhimento para você que quer engravidar após os 30 anos. Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, especialista em fertilidade, eu atuo com reprodução humana e meu objetivo é te ajudar a realizar esse sonho de engravidar. Então, vamos começar essa live de hoje que tem o tema específico, né? Porque algumas mulheres ovulam, mas não engravidam. Então, o que tá por trás disso? O que você precisa avaliar mais? Essa é uma preocupação muito frequente que vocês sempre trazem, né? Se vocês estão realmente ovulando, qual é a dosagem da progesterona adequada. Então, a gente vai destrinchar e passar por esse assunto aqui hoje, tá? Então, se vocês forem tendo dúvidas também, vai colocando aqui porque a gente vai interagindo e eu vou respondendo essas dúvidas ao longo da live. Então, a primeira coisa que precisa ter clareza é em relação aos pilares da fertilidade. A gente precisa entender, né, que a gente, quando vai fazer uma investigação de um casal que está tentando engravidar, e aqui a gente vai considerar o casal que de fato está tendo uma infertilidade, aquele casal que está tendo uma dificuldade para engravidar após 12 meses de tentativa. Claro que a orientação é que se você tem mais de 35 anos, se você já está tentando há 6 meses, você deve aprofundar essa investigação. Ou se você tem síndrome de ovário policístico, endometriose, né? Tem uma irregularidade menstrual, tem uma cólica muito intensa, tem adenomiose, enfim, tem algum outro fator, né? Já saiba que tem uma baixa reserva, algum outro fator que te antecipe a necessidade de fazer essa avaliação, tá? Mas de uma forma geral, 85% dos casais que tentam engravidar durante um ano vão engravidar. E se a gravidez não vem, o que mais você precisa avaliar? Ao longo desse período de tentativa aí dos 12 meses, né? Então, antes de você partir para uma investigação, o que você tem que ficar atento? Se você está menstruando todo mês. Você menstruar regularmente todo mês, com intervalo entre mais ou menos 25 a 35 dias e tendo uma variação pequena de até 3 dias, tá? De intervalo entre os ciclos, faz com que a gente tenha uma precisão de que você provavelmente está sim ovulando todo mês. Tá? Então essa regularidade do ciclo aumenta essa precisão da gente ter essa noção que você realmente está ovulando. E aí a gente deve perceber, né, que a gente pode tentar confirmar quando que vai ser o momento dessa ovulação. A gente pode ver com o muco cervical. Então o muco cervical é um sinal de fertilidade primário, em que conforme ele vai ficando mais filante, mais elástico, mais transparente, vai dando essa noção pra gente de que está se aproximando o momento da ovulação. E após a ovulação acontece uma mudança de muco, né? E acontece uma mudança também da nossa temperatura. Então você que faz esse monitoramento da temperatura, você vai observar que após a sua ovulação, ela vai aumentar vai aumentar 0,3 graus, né, centígrados, em dias seguidos e vai se manter alta por aí pelos próximos dias. Isso confirma a ovulação. Mas lembra que a janela mais fértil é o dia da sua ovulação e os 2 dias anteriores, tá? Claro, você pode engravidar até 5 dias antes da tua ovulação, mas o mais fértil é entre, né, do dia da ovulação e os 2 dias anteriores. Agora, é importante, né, você ter uma noção depois da tua ovulação, quantos dias depois da sua menstruação desce, porque isso vai te dar uma noção da sua fase lútea, se é uma fase lútea insuficiente, se é uma fase lútea suficiente, que o ideal é que essa fase lútea dure em média aí 14 dias. Então, depois que você ovula, você mais ou menos 14 dias depois, se não engravidar, vai ter uma menstruação. E isso eu sempre oriento as pacientes, né, a fazerem como se fosse um teste, um simulado, né, parar para perceber realmente se você tá com aquela percepção, olha, devo estar ovulando hoje. Observa se daqui a 2 semanas realmente a sua menstruação vai descer. Isso vai te dar uma precisão, uma clareza muito maior do teu ciclo menstrual, um autoconhecimento que é importante dentro dessa jornada, tá? Até para você perceber se tem alguma coisa alterada, enfim, você precisa conhecer o teu corpo. Agora, como a gente fala, né, o tema dessa live, não basta a gente somente ovular. A gente precisa ficar atenta à questão de qualidade de óvulo. Agora, entenda que não existe um exame preciso que veja a qualidade. A qualidade do óvulo hoje, ela tem uma correlação direta com a idade. Então, quanto mais velha a mulher, menor essa qualidade do óvulo. E aí, o que a gente pode fazer para frear essa redução de qualidade?
ter, né, medidas que melhorem o nosso estilo de vida. Redução do estresse oxidativo. Então, se você tem uma alimentação adequada para a fertilidade, se você toma os seus suplementos de forma adequada, e aqui não basta só tomar metilfolato, você precisa ampliar a gama de suplementos que você usa, principalmente se você tem mais de 35 anos. Você precisa também, para melhorar essa qualidade de óvulo, praticar atividade física, fazer práticas da medicina chinesa e trabalhar a mente, a cabeça. A mente, ela é um propulsor, ou seja, você ou vai rápido nessa jornada ou ela pode te atrasar. Então, realmente, assim, trabalhar tudo isso é importante para você aumentar a sua fertilidade. E quando a gente vai fazer uma investigação, a gente precisa avaliar. Muitas vezes, né, vocês esquecem, mas a gente precisa avaliar o parceiro, avaliar o espermograma do parceiro. Hoje mesmo eu recebi um espermograma de um marido de uma paciente, né, que é um casal jovem, mas que veio com uma alteração. Veio uma redução da quantidade de espermatozoide, veio com uma redução da morfologia desses espermatozoides. E ele, a princípio, não tinha nenhum fator de risco identificável na história. Foi um pedido de espermograma geral. Então, assim, ninguém está imune a ter alguma alteração. Então, é importante, sim, mesmo que esse parceiro já tenha filhos de outro relacionamento, fazer a avaliação do parceiro é parte essencial dessa jornada. Se você faz, né, uma avaliação toda primeiro em você, para só depois de avaliar o parceiro, você está perdendo tempo, e tempo é fertilidade, como eu sempre falo aqui. Então, fazer um espermograma básico é o mínimo, né? Existe um espermograma com capacitação, com fragmentação de DNA, que vai variar de acordo com cada caso, cada necessidade. Mas fazer o espermograma é essencial. E aí, quais são os outros pilares que são importantes a gente avaliar? A trompa. O encontro do óvulo com o espermatozoide não é dentro do útero, é lá no final da trompa. Então, deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se vai ficar boa essa imagem. É um esquema que eu tenho aqui no consultório e que eu sempre mostro para o paciente. Olha só. A gente tem, então, a trompa. Quando ocorre a ovulação, vai vir aqui para essa região. E o espermatozoide, ele vai vir nadando por essa trompa e fazer a fecundação aqui. É aqui que acontece o encontro do óvulo com o espermatozoide. E é aqui que o embrião é formado no primeiro momento. E aí, conforme os dias vão passando, essa trompa vai trazendo de volta esse embrião para dentro da cavidade. Sabe quando esse embrião chega lá dentro da cavidade? Após 5 dias da fecundação. Então, com o 5º dia é que esse embrião vai se implantar e vai chegar lá dentro do útero. Tem embriões que chegam no 6º, alguns chegam no 7º, mas é quando ele chega no estágio de blastocisto que ele vai chegar. Então, a trompa, ela é essencial para avaliar a tua fertilidade, né? Se a gente tem um lado obstruído e um lado patente, né, que tá com funcionamento adequado, a gente, se você ovula no mês daquele lado que tá obstruído, a chance de sucesso é menor. A trompa do outro lado, ela pode ir lá fazer a captação daquele óvulo? Pode, mas a probabilidade disso acontecer é menor. Então você precisa avaliar a sua trompa. Então não basta só ter menstruação regular, você precisa avaliar a qualidade de óvulo, buscar, né, essas medidas que melhorem a qualidade de óvulo que eu mencionei. Você precisa avaliar a sua trompa. Outra coisa que às vezes a gente indica fazer essa avaliação é da cavidade uterina. Será que você tem algum mioma, algum pólipo, né? Será que tem alguma coisa que está levando uma distorção dessa cavidade e que possa dificultar uma implantação de um embrião? Ou que possa muitas vezes ter um mioma num lugar capcioso que pode às vezes até obstruir a trompa e levar uma dificuldade desse espermatozoide ascender ali? Então é um exame extremamente importante. Algumas pacientes eu já fiz diagnóstico também de endometrite, que é uma inflamação da parte interna do útero. E essa endometrite geralmente ela é super bem tratável, né? Quando a gente entra com esquema de antibiótico, e a gente pode fazer para o casal. Uma vez que, às vezes, a gente faz só para mulher, pode, às vezes, ter acontecido uma recorrência. Então, fazer o tratamento da endometrite, que é visto por histeroscopia, também é importante para fazer com que esse embrião ache uma cavidade de possibilidade para se implantar, tá? Então, isso também é extremamente importante quando a gente vai avaliar a nossa fertilidade. Então, ovulação é importante? É metade do processo, né? Mas a gente precisa também da avaliação do parceiro, a gente precisa avaliar essa trompa, a gente precisa avaliar essa cavidade uterina e a gente precisa trabalhar a nossa qualidade de óvulo. E aqui eu vou trazer um relato de uma outra paciente
que essa semana eu até coloquei aqui nos stories que me mandou um exame de urina positivo. Ela vinha tentando engravidar há 2 anos e ela veio comigo há poucos meses, agora em dezembro. Eu passei as práticas do método Engravida Já para ela, desse programa que eu tenho que orienta vocês como conseguir acelerar e como tornar-se mais fértil, né, pra gente acelerar essa jornada. Ela fez essas práticas durante mais ou menos 3 meses, 4 que ela me falou, mas não, importante aqui o detalhe, não foi só ela que fez essa prática, o marido também fez as práticas, e isso foi essencial, porque eu pedi pra ela, pede pra ele reduzir, ele não veio na primeira consulta, pede pra ele reduzir a frequência da ingestão de álcool, né, vamos começar a fazer atividade física. E aí eu orientei ali a frequência que eles tinham que fazer, algumas práticas de medicina chinesa, e ela conseguiu esse positivo depois de 2 anos de tentativa. Então, às vezes são pequenos ajustes. Eu sei que muitas vezes mudar o estilo de vida é difícil, é às vezes sofrido, mas quando a gente faz, o resultado às vezes aparece rápido. Então é super importante você ter esse comprometimento de realmente focar em fazer essas medidas, porque o resultado vem, tá? Deixa eu começar a ler aqui as perguntas que vocês já mandaram pra gente ir conversando um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Doutora, por que ninguém falta de reserva ovariana alta? Ótimo. Eu não sei agora, Cindy, se eu já publiquei esse conteúdo, mas recente eu fiz um conteúdo falando disso. Agora tô meio confusa, não sei se foi nos stories ou se eu publiquei ou se ainda vai ao ar. Mas o que é importante aqui? Realmente a gente fala muito pouco de reserva ovariana alta, né? Quando que a mulher ela fica muito preocupada com a reserva ovariana baixa. Mas qual é o cenário em que a gente tem geralmente uma reserva ovariana alta? Mulheres jovens ou muito característico de mulher que tem síndrome de ovário policístico. A síndrome de ovário policístico, caracteristicamente, vai dar frequentemente um hormônio antimileriano alto, uma contagem de folículos antrais altas, que são exames que detectam a reserva ovariana. Então, esse tipo, né, de achado, muitas vezes, sugere que é uma mulher que vai responder ao estímulo ovariano para uma fertilização ou para um congelamento com uma boa resposta. Tá? Só que aí entra a grande questão de qualidade, porque nem toda mulher com síndrome de ovário policístico, apesar de ter uma reserva ovariana alta, vai ter uma qualidade de óvulo adequada. Então a gente não quer só ovular, a gente quer um óvulo de qualidade, né? Então a reserva ovariana alta, ela dá uma tranquilidade em termos de tempo de tentativa que você ainda tem, pensando em quantidade. E a probabilidade de você ter um estímulo ovariano com um número adequado, se for precisar passar por uma fertilização ou até uma inseminação, tá? A grande questão aqui, tá, é que não dá para se apegar somente nesse valor e achar que pode ficar continuando tentando engravidar, que uma hora a gravidez vai vir, que você tá segura porque você tem uma reserva ovariana alta. Isso é um grande erro, porque se você faz isso, o tempo passa e a qualidade dos óvulos diminui. E quanto mais tempo você está tentando engravidar, menor a probabilidade dessa gravidez acontecer no mês seguinte. Então, eu já coloquei também uma tabela aqui em que eu mostro justamente isso. De acordo com o tempo que você tenta engravidar, se você está tentando engravidar há 3, 6 meses, 12, 24, 36, né? A probabilidade dessa gravidez acontecer espontaneamente vai se reduzindo. Por mais que às vezes você faça um exame, os diversos exames de investigação, e a gente não consiga identificar esse fator. Significa que não tem nada? Não. Não é que não é classificada pela medicina como infertilidade sem causa aparente. Mas alguma coisa tem. É que a medicina ainda não conseguiu identificar ou não foram solicitados todos os exames realmente para vocês dois para fazer essa avaliação mais a fundo. Então, quando a gente tem uma infertilidade sem causa aparente, a gente precisa partir para uma ação. Não é para ficar tentando. O tratamento, a recomendação da sociedade para a gente fazer num casal que tem infertilidade sem causa aparente é fazer um estímulo ovariano com inseminação intrauterina. Essa é a primeira linha de abordagem quando a gente tem esse caso. E a gente precisa realmente, independente do tratamento que você for fazer, partir com as medidas que melhorem a qualidade, a chance de você engravidar, fazer um detox, né? Fazer uma
prática de ação para melhorar a qualidade de óvulo, fazer o raio-x da fertilidade, que é você fazer uma bateria, passar um pente fino em tudo que você vem fazendo e, se precisar, fazer um ajuste fino com algum tratamento, enfim, com alguma medida específica, tá? Então, se tiver mais alguma dúvida sobre reserva ovariana alta, coloca aqui que eu vou te responder, Cindy. 30 anos, uma perda tentante há mais de um ano, reserva ovariana alta e FSH alto também, ciclo regular. Ok, você já fez a avaliação do seu parceiro, né? Você precisa avaliar trombofilia, você já fez o seu cariótipo, então a gente precisa aprofundar a investigação que você e teu parceiro têm. Existe um fator masculino que tem relação com o aborto de repetição, que é a alta fragmentação do DNA, e não é visto num espermograma normal. Você precisa fazer um espermograma específico, que é espermograma com capacitação e fragmentação de DNA. Esse espermograma consegue identificar se essa fragmentação está elevada e, se tiver, pode ser um fator que está levando a essa perda da gravidez. Então, Cindy, a orientação é que, se você já está tentando engravidar um ano, já teve uma perda, aprofunde essa investigação, entre com os suplementos adequados, né? Então, no mínimo, você tem que estar fazendo coenzima Q10, ômega 3, metilfolato e vitamina D. Esse é o mínimo, mas a gente pode ainda entrar com mais suplementos assertivos e aí de acordo também com o teu exame de sangue. Então é importante você, não basta somente você ovular, você precisa melhorar a qualidade de óvulo, melhorar a qualidade de gameta, vocês estão fazendo atividade física, qual é a frequência? Então tudo isso é importante. Se você tem extremidades frias, às vezes fazer práticas de aquecer o útero, que a medicina chinesa sugere, também pode ajudar. Então, tudo isso é importante pra gente avaliar e conduzir a tua fertilidade. Tomava anticoncepcional há 13 anos, parei há 11 meses e nada. Anitta, coloca aqui pra mim tua idade. Esse é um dos dados mais importantes, tá? Coloca aqui pra mim. Vamos desmistificar uma coisa aqui. Anticoncepcional, ele não leva à infertilidade. Então, o anticoncepcional, por mais que você use há muito tempo, ele não vai fazer você ter uma dificuldade de engravidar. O que ele pode fazer é mascarar uma condição que, às vezes, sim, pode te levar a uma dificuldade. Então, se você usa anticoncepcional por muito tempo, por qual motivo que você entrou esse anticoncepcional? Era porque você tinha muita cólica ou foi só para prevenir gravidez, né? Então, às vezes, a endometriose, ela pode ser mascarada com o uso do anticoncepcional, mas não é o anticoncepcional que leva a uma dificuldade. Deixa eu ver se você colocou aqui a sua idade. 34 anos. Então, 34 anos, Anitta, e você já está tentando há quase um ano engravidar, você precisa partir para investigação a fundo. Investigar esses fatores que eu falei. Avaliar trompa, avaliar a sua saúde metabólica, então avaliar hormônio tireoidiano, avaliar a sua prolactina, avaliar suas vitaminas é extremamente importante, né? Fazer pesquisa de trombofilia. A principal trombofilia que tem relação com aborto, tá? É a síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Então você precisa avaliar isso no teu sangue, você precisa avaliar a trompa, avaliar a cavidade, o útero, e você precisa avaliar o teu parceiro. Ele é parte essencial nisso. Não perca tempo só fazendo essa varredura em você, fazendo essa investigação aprofundada em você, enquanto ele não faz a dele. Acabei de comentar o caso de hoje. Um casal jovem que veio pra mim, o cara sem nenhum fator de risco, me trouxe um espermograma, me mandou pelo WhatsApp um espermograma alterado. Então ninguém está imune a ter uma alteração. Então faça essa investigação aprofundada, tá? Avalie tua reserva ovariana, enfim, tudo isso é extremamente importante pra gente entender a tua reserva. Quem tem endometriose e adenomiose só consegue engravidar pela FIV? De forma nenhuma. Vamos entender uma coisa. Quando eu tenho um grupo com adenomiose e endometriose e um grupo sem essa doença, eu quero que você entenda que nesse grupo que tem adenomiose e endometriose, eu vou ter mais mulheres com dificuldade de engravidar e que realmente talvez precisem engravidar através da fertilização in vitro. Mas eu também vou ter mulheres aqui que não vão ter nenhuma dificuldade. A mesma coisa nesse grupo, que não tem nada dessas doenças, não tem nenhum fator de infertilidade. Eu vou ter aqui um percentual menor, mas eu também vou ter mulheres com dificuldade para engravidar. Assim como mulheres que não vão ter, a maioria não vai ter nenhuma dificuldade. Então, a endometriose, a adenomiose é um fator de risco para você ter dificuldade para engravidar. Mas ela não é uma sentença.
o diagnóstico não é uma sentença de que adenomiose e endometriose é igual a FIV? Não, nem sempre. Muitas vezes a gente consegue controlar a adenomiose, controlar a endometriose com as medidas que eu falo muito no programa Engravida Já, que eu falo aqui com os meus pacientes no consultório, né, que são a suplementação adequada, que é a alimentação, que é a atividade física, as práticas de medicina chinesa, a acupuntura é algo que eu super indico também. Então, tudo isso faz com que muitas vezes você diminua a inflamação que essas condições, né, gerem, que podem levar a uma distorção, uma perda de qualidade, né, de óvulo, mas que pode fazer você engravidar. Agora, se você tem já diagnosticado isso, você precisa aprofundar e entender. Tá tendo uma distorção da sua anatomia? A trompa tá livre? Ou o seu fluxo está muito intenso por conta dessa adenomiose? Enfim, você precisa entender o que está acontecendo. Não é esperar um ano, você já tem um diagnóstico. Então, quando a gente tem um diagnóstico, não espere um ano de tentativa, já investigue. E não é porque a gente identificou um fator em você que a gente não vai investigar o parceiro. O parceiro também precisa ser investigado. E isso é extremamente importante, porque aí sim, se a gente também tiver uma alteração seminal, pode ser que a gente indique um tratamento, que antes que se não fosse identificado, a gente indicasse outro caminho. Então, essa avaliação em conjunto é extremamente importante, tá? Ótimo. Então, vão colocando aqui se vocês têm dúvidas pra gente ir conversando e interagindo. Eu recebi essa semana várias dúvidas aqui na minha caixinha, que eu não consegui responder todas, né? Mas se vocês tiverem algumas dúvidas, podem colocar que a gente vai esclarecendo. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui é em relação a que não basta só você ovular, você precisa avaliar se há uma sincronia entre o seu endométrio e a sua ovulação. Então, perceber o muco é um sinal de que muito provavelmente o seu endométrio tá ficando espesso, tá ficando trilaminar, que é o aspecto que você precisa para conseguir engravidar espontaneamente. Mesmo pacientes que vão passar por uma transferência de embrião, a gente também olha esses aspectos. Se o endométrio está espesso, né? O endométrio precisa estar acima de 7 milímetros, se esse endométrio está trilaminar. Então, isso são fatores extremamente importantes, seja você passando por uma tentativa de gravidez natural, ou seja passando por um tratamento de reprodução humana assistida. É um aspecto que a gente sempre vai avaliar, tá? Então, ovular é importante, ter uma menstruação regular é importante, identificar quando que você está ovulando. E aqui um grande erro também é você deixar para ter relação, às vezes, só no teu período fértil. Se você deixa para ter relação só nesse momento, o que pode acontecer? O sêmen do homem, ele vai perdendo qualidade se ele fica mais do que 5, 10 dias sem ejacular. Então, ele precisa ser renovado para a gente conseguir ter uma boa qualidade seminal no momento da sua ovulação, no momento da janela do seu período fértil, que é o momento de maior chance dessa gravidez acontecer, tá? A Nanda mandou, doutor, eu tenho adenomiose, esse mês sofri escape na fase lútea. O que eu posso fazer para não ter mais escapes? Entender o momento que você teve esse escape. Será que você teve esse escape porque a sua progesterona baixou antes da hora? Então tente dosar a sua progesterona mais ou menos aí 7 dias após a ovulação, que é mais ou menos 7 dias antes da menstruação vir de novo. E avaliar se ela realmente não está numa dose suficiente. O ideal é que ela esteja por volta desse período com 9,2 mais ou menos, tá? Então, faça uma dosagem da tua progesterona. E aí, o que a gente pode fazer? Fazer uma avaliação, entrar com o ciclo das sementes, né? Você pode entrar fazendo o ciclo dos chás. E aí, você pode também fazer compressa de água morna no abdômen. Você tomar esses chás vai te ajudar a aquecer o útero e diminuir a chance de você ter escape. Se você tiver acesso à acupuntura, também é interessante. Hoje, dentro da acupuntura, existe uma linha voltada para a fertilidade. Então, se você tiver acesso a isso, é importante, tá? Isso vai ajudar a melhorar a sua chance de engravidar. Agora, entenda o seguinte, a adenomiose, tá? Quando a gente não trata bem com a parte, por exemplo, de alimentação, suplementação, a gente pode aumentar a chance de um sangramento mais intenso, mais desregulado. Então, entenda se teu endométrio está ficando espessado, avalie se você não tem uma endometrite. Então, antes de partir para o que fazer, investigue o porquê que aconteceu. Foi um ciclo único em que isso aconteceu ou vem sendo uma recorrência de acontecimento? Porque, às vezes, um próprio estresse
pode gerar um escape, tá? Existe uma regulação entre o corpo e a chance desse escape. Então, ficar atento a isso é extremamente importante também, tá? Em termos de suplementação, eu sei que vocês gostam muito desse assunto, o que é interessante a gente falar? O metilfolato, né, que é a forma ativa do ácido fólico, hoje em dia é o preconizado para a gente utilizar na dose de 400 a 800 microgramas. Mas a gente precisa associar sempre a vitamina D, que frequentemente na população tá baixa, e aí você precisa ter um alvo de vitamina D de mais ou menos 50, tá? No seu dosagem do sangue. Então a dose que você vai tomar de vitamina D vai depender muito de quanto que tá a sua dose original, porque se tiver muito baixa, você precisa tomar doses maiores. Agora, se tiver um valor já próximo, você pode tomar doses menores. E fazendo esse ajuste, atingir o valor que a gente quer, que é em torno de 50, 60, ótimo, a gente pode já reduzir essa suplementação. Ômega 3, o ideal é que tenha tanto EPA quanto DHA, 300 miligramas pelo menos de DHA, tá? No total, 1 grama de ômega 3. Outro suplemento super importante é a coenzima Q10, então você pode usar de 200 a 600 miligramas. Quanto maior a idade da mulher, maior a tendência da gente aumentar essa dose da coenzima Q10. Então você pode começar, se você for uma mulher abaixo de 30 anos, né, começar com uma dose de 200 miligramas de coenzima Q10. Agora, se você tem por volta aí dos 35, use mais ou menos 400 miligramas. E se você vai passar por um tratamento de reprodução assistida, você pode pensar em usar até 600 miligramas, tá? Então isso é super importante e eu sempre falo assim que isso é o mínimo que você precisa estar utilizando para aumentar a qualidade desse óvulo e a chance de você conseguir engravidar. Fazer atividade física é algo extremamente importante e muitas não fazem, né? E aí o que eu sempre falo assim, para você conseguir um pouquinho de tempo na tua rotina, uma possibilidade é você tentar botar o teu alarme 5 minutinhos antes para tocar. Se você fizer isso durante 5 dias, né, você vai ter achado esse tempo no final dessa semana fazendo esses 5 minutinhos de alarme mais cedo. Você vai ter achado aí uns 25 minutos que daria para você trocar de roupa e fazer 20 minutos de atividade física, pelo menos no seu período da manhã, o que é super interessante, já faz um diferencial. E eu sempre falo assim, existe uma meta de 150 minutos por semana, mas se você conseguir fazer pelo menos 20 minutos por semana, já é ótimo, é melhor do que nada, e o corpo sente essa diferença de você estar fazendo atividade física só uma vez na semana. Então, não ache que só uma vez na semana é pouco, não, vá e faça a sua atividade física, que é extremamente importante. Tá bom? Então, quero que fique claro aqui pra vocês essa etapa que é super importante. Não basta você ovular, você precisa entender os outros cenários, os outros parâmetros da sua fertilidade, avaliar, né, se o espermograma do parceiro está adequado, os exames de sangue, ele também pode ter alterações metabólicas que impactam na qualidade desse espermograma, avaliar se as trompas estão normais, avaliar o útero, se tem alguma distorção, trabalhar a sua parte, né, metabólica, trabalhar os seus hormônios, fazer a suplementação adequada. Isso tudo vai fazer com que você consiga engravidar mais rápido. É um somatório. Então não basta às vezes também só ir no médico. A medicina, ela é extremamente importante, mas o que eu vejo ao longo da minha prática é que quando a gente associa as outras medidas, a gente acelera a chegada desse positivo e aumenta a chance de qualquer via que você vai engravidar dê certo, tá? Se vocês têm mais alguma dúvida, coloca aqui, senão a gente vai começar vou começar a fazer aqui o fechamento da nossa live, tá? Mais pra frente eu vou abrir novamente a caixinha de perguntas ao longo dessa semana e eu quero te convidar, se você ainda não tá na lista de espera do programa Engravida Já, o link tá lá na minha bio, você precisa entrar nessa lista para quando a gente abrir a turma, for fazer um novo evento, você já ser avisada de que a gente tá para começar. Então isso é legal porque justamente como eu falei, essa mulher, essa paciente, ela participou, né, de tudo que eu falei, que eu falo lá dentro do programa Engravida Já e conseguiu engravidar. Ela estava 2 anos tentando engravidar e em 3, 4 meses com as práticas conseguiu engravidar de forma espontânea. Então se inscreve, o link tá lá na bio. Doutora, MH alto sem ciclo irregular, ainda assim pode ser SOP? A gente vai pensar em síndrome de ovário policístico e se você tiver 2 critérios de 3. Quais são os critérios? Menstruação irregular é 1, aumento de acne ou de pelo,
aumento de testosterona no sangue, tá? Ou imagem de ultrassom com ovário micropolicístico. Então, se você não tem ciclo irregular, você precisa ter pelo menos esses outros dois. Aí a gente pensa na síndrome de ovário policístico. Então, ou imagem de ultrassom com aspecto de ovário micropolicístico associado ao aumento de acne, pelo ou testosterona. Mas, Cindy, olha só, não fica preocupada com essa reserva alta. Isso não é uma coisa que te prejudica. Pelo contrário, isso é algo positivo a seu favor. Mas, principalmente, a questão da idade. Coloca aqui pra mim qual é a tua idade. Coloca aí, Cindy, pra mim, pra eu entender um pouquinho mais do teu contexto. Porque se você tem uma idade jovem, o teu antimileriano vai virar alto também. Entendeu? Então, assim, não fique preocupada com isso. O que você precisa, 31 anos, qual é o valor do teu antimileriano? Você falou que é alto, mas qual que é o valor? 31 anos, né, de uma forma geral, tem mulheres que vão ter um antimileriano, né, mediano ali por volta de 3, 3,5. Agora, vão ter mulheres que vão ter um valor mais baixo e mulheres que vão ter um valor um pouco mais alto. 3,5 é mais ou menos a média, né, por volta aí dos 30 anos, tá? Mas não fique impactada com esse valor de antimileriano. Prossiga na sua avaliação, na investigação, se tem mais alguma coisa. Antimileriano... de 10, né? Você tem um antimileriano de 10. Então, você foi agraciada com uma reserva ovariana boa, tá? Ou você tem uma genética boa, ou você pode ter essa questão da síndrome de ovário policístico, que não foi bem avaliada e estudada. Mas pode ser só sua genética, entendeu? Existe uma coisa assim que ainda não saiu no último guideline, não foi acrescentado, que o antimileriano seria um parâmetro, né, de diagnóstico da ovário policístico, mas tem se ventilado isso, falado um pouco, mas ainda não é algo que dê pra gente afirmar que antimileriano alto é igual a síndrome de ovário policístico, mas está se ventilando ainda essas avaliações da Sociedade de Endocrinologia para falar isso. Tá? Agora, o que você precisa ficar atenta, esquece esse teu antimileriano, ele é ótimo, ele tá jogando a favor de você. Agora, precisa entender a qualidade desses óvulos. Outra coisa que joga a favor de você é a tua idade. Você não me falou aqui há quanto tempo você tá tentando engravidar, se falou, eu não gravei. Mas assim, a tua idade é positivo, a tua reserva ovariana é positivo, então você precisa melhorar a qualidade de óvulo, melhorar a qualidade de espermatozoide, entendeu? E tentar engravidar. Tá? Se você percebe o muco, faça a relação no período do que você acha, né, do muco da ovulação e os 5 dias anteriores, se possível. Dia sim, dia não é uma ótima frequência para aumentar a chance de você conseguir engravidar nesse período. Você pode ter a relação todo dia, não vai impactar em qualidade ruim, né, não vai reduzir a qualidade de espermatozoide, mas pelo menos dia sim, dia não nesse período de janela fértil é o ideal. Lembrei, tentante há mais de 1 ano e uma perda em janeiro. Então você precisa avaliar além da tua reserva. A tua reserva e a tua idade não são fatores, tá? A princípio, que não estão levando a gravidez a acontecer. Então você precisa avaliar. Você passou por uma curetagem, passou por uma AMIU, teve alguma mexida nessa cavidade? Porque o que acontece? Lembra que eu falei? Engravidar 1 ano, 12 meses de tentativa, 85% dos casais mais ou menos vai engravidar. E você tá dentro dessa estatística. Você engravidou por volta aí, né, de 1 ano, pelo que eu tô entendendo. Só que evoluiu para uma perda. A principal causa de aborto é a alteração cromossômica. Quanto maior é a mulher, a idade da mulher, maior a probabilidade. Mas mesmo mulheres jovens, mulheres como você, de 31 anos, tem risco de acontecer essa perda por alteração cromossômica. Só que o que você pode fazer? Avaliar se você tem alguma trombofilia, como a síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Avaliar se seu marido tem a fragmentação de DNA. Em teoria, a sociedade fala que é pra gente esperar 2 ou 3 perdas para fazer essa avaliação mais aprofundada. Mas você pode conversar com o teu médico e fazer essa investigação já. E com isso, melhorar também a tua atividade física, o teu estilo de vida para essa gravidez acontecer de novo, tá? Teve perda com 5 semanas. Provavelmente era uma alteração cromossômica. Mas avalie tua trombofilia, avalie outras coisas que podem levar a uma dificuldade para engravidar. Entendeu, Cindy? Não fica parada só tentando. Você precisa agora partir para a ação de aprofundar um pouco mais.
ver quais suplementos a mais. Você não é mais do grupo que vai ficar só com metilfolato, né? Na verdade, ninguém deveria ser só desse grupo. Mas você não pode ficar só com metilfolato. Você não vai ficar só com isso. Você precisa acrescentar outras vitaminas. Né? Você pode acrescentar, além das que eu falei anteriormente, o NAC, o ácido alfa-lipoico, né? Você pode aumentar um pouco a dose da sua coenzima Q10, mas entenda que se você não tem um estilo de vida saudável, se você está sedentário, se você se alimenta mal, seu parceiro também, se você fuma, se você ingere bebida alcoólica, não tenha suplemento na terra que vai fazer com que jogue a favor para a gente conseguir melhorar essa qualidade, entendeu? Então, assim, o suplemento, ele é para te ajudar no movimento que você vem fazendo já com todas as práticas, todo o estilo de vida, tá? Maravilha, gente. Coloca aí mais alguma dúvida que vocês tenham sobre o caso de vocês, a fertilidade. Vamos aproveitar que a gente está aqui nesse espaço. Uma coisa importante, né, que eu sempre falo é o seguinte, avalie como você tá emocionalmente dentro dessa jornada, sabe? Às vezes a gente fica só focado em resultado, né? Só focado em resultado de exame, né? Que eu falo assim. Mas a parte emocional, ela é extremamente importante. Então, veja como que tá a sua sensação. Se muitas vezes você tá numa angústia, se ficar buscando tanta informação te faz bem ou acaba te sendo um gatilho de ansiedade. Quanto tempo você fica na rede, isso é extremamente importante você avaliar, né? Então, avaliar essa tua condição emocional é parte do processo. Se o copo já tá meio cheio, prestes a transbordar, talvez esteja a hora de procurar ajuda de um psicólogo. Isso tudo é importante, tá? 34 anos é mais difícil engravidar? Anitta, depende com quem que eu tô comparando. Se eu tô comparando com uma mulher de 28, em teoria sim. Mas se eu tô comparando com uma mulher de 39, não. É mais fácil, tá? Então, assim, 34 anos, entenda que a partir dos 30, 28 mais ou menos, a gente começa a ter uma perda de qualidade de óvulo. Quantidade e qualidade. Quantidade não impacta na tua chance de engravidar, tá? Quantidade, que é a reserva ovariana, vai impactar na resposta do tratamento, que se você precisar fazer o estímulo ovariano, vai impactar na decisão de qual caminho você pode percorrer, se você pode ir por um caminho mais simples ou já tem que partir para um caminho mais complexo, ajudar você nessa decisão. Mas a qualidade, ela vem caindo ao longo do tempo e existem algumas idades marco, que são idades em que a gente vai tendo uma perda de reserva e uma perda de qualidade, principalmente, mais importante, que seria 35, 38, 40 e 42, né? 45 também. Então, são idades em que a gente tem uma perda mais acentuada de qualidade. Então, 34 anos, a depender do tempo que você está tentando engravidar, é uma idade ok, né? Você tem que realmente continuar tentando engravidar. Mas um grande erro que eu vejo vocês cometendo é fazerem sempre a mesma coisa e não instituírem investigação mais aprofundada, não irem no médico que trabalha com reprodução humana assistida, não irem fazer as práticas que eu vivo falando aqui. Então vocês se deparam com o resultado e não fazem uma mudança de conduta. Então, assim, se você está tentando engravidar há mais de um ano, né, Anitta, assim, se você tem 34 anos, uma mulher de 34 anos, sem nenhum diagnóstico, né, não tem a princípio nada no seu corpo que chame atenção, não tem uma cólica, não tem uma queda de cabelo, não tem uma unha quebrada, o intestino tá regular, não tem nada que tá chamando a atenção, libido tá ok, então nada chamou a atenção, você tem um ano para tentar engravidar. Engravidar com relações sexuais frequentes. E aí você vai ficar nesse um ano tentando observar o seu muco, tentando fazer a percepção da tua fertilidade. Não é para ficar estressada fazendo as fitinhas se você tá ovulando ou se você não está ovulando, porque isso frequentemente só aumenta a sua ansiedade e é pouco assertivo. Então o ideal é que nesse ano você fique numa tentativa leve junto com o seu parceiro. E aí se não engravidou, aí sim você prossegue para a investigação, tá? Porque senão, realmente, a gente fica muito estressado. E é como se às vezes fosse queimar cartucho antes da hora. Você chega às vezes no momento que é realmente para fazer uma ação mais precisa e você já está cansada de todo esse processo. Então, nesse período de tentativa, você precisa olhar a tua fertilidade, conhecer o teu corpo.
olhar o teu muco, fazer a temperatura basal, ver quando que você tá ovulando, né? Claro, ter ido no seu médico fazer essa avaliação de exames pré-concepção, tá usando os suplementos adequados, já vir nessa mudança de estilo de vida, para quando você tiver nesse 1 ano de tentativa, ser um ano de tentativa realmente muito assertivo. Agora, se você não consegue ter uma relação frequente com o parceiro, né? Talvez seja interessante realmente aí adotar outras práticas que ajudem você a monitorar o teu momento de ovulação, para você ter realmente a ovulação no período fértil. Então, não confiar totalmente no aplicativo é importante. Mas como que você não vai confiar no aplicativo? Entendendo como que funciona a tua fertilidade, conhecendo o seu corpo mais a fundo, né? Isso é extremamente importante, tá? Então não é para fazer teste de ovulação todo mês, é para você determinar o momento que você vai fazer. Ele é para associar. Então ele é considerado um parâmetro de fertilidade secundário. O primário é muco, é temperatura basal, mas o teste de ovulação você vai associar ele de forma junto com outra coisa e não nunca sozinho. É importante você perceber o teu corpo, tá? Então, maravilha, gente. Eu espero que tenha ficado claro aqui pra vocês que a gente precisa realmente avaliar tudo, né? Não basta só ovular, você precisa avaliar se a tua trompa tá adequada, se o espermograma do parceiro tá adequado, se a parte metabólica, hormonal de vocês está boa, como que estão as vitaminas de vocês. Avaliar também a parte do útero, né? Se esse endométrio tá ficando espesso, se ele tá trilaminar, avaliar se tem uma endometrite. Então, tudo isso é importante. Agora, tentou engravidar há mais de 1 ano e não aconteceu, tem que partir para uma investigação realmente mais aprofundada, tá? Não perca tempo e haja. Não cometa esse erro de estar sempre fazendo a mesma coisa e não buscar informação, não partir para ação e não fazer medidas diferentes, tá bom? Vejo vocês então na próxima live. Vou abrir caixinha ainda essa semana e aí vocês surgirem dúvidas aqui que eu não consegui esclarecer totalmente, vocês mandem que a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, boa noite, tchau!